Gabigol foi hoje à noite no Podpah, um podcast muito famoso lá em São Paulo, e falou sobre toda essa história de Flamengo, Corinthians, se realmente tem chance de ir para o Corinthians ou não, toda essa história que vem tomando corpo aí nos últimos dias. Mas o importante a frisar é o seguinte, independente de que se houve ou não proposta do Corinthians, o que eu acho que definitivamente não houve, isso aí é história para, sabe, para criar clickbait, para gerar para o candidato que acabou de ser eleito do Corinthians ficar ali em evidência, para gerar audiência, essas coisas todas. Porque, como eu falei, não tem nenhuma razão o Flamengo considerar trocar um ídolo histórico por um jogador que nem se consolidou no Corinthians, como Fausto Vera ou Yuri Alberto, que na pior fase do Gabigol, o Gabigol fez o dobro do gol do Yuri Alberto nesse ano de 2023. Mas o ponto que me chama a atenção é que o Gabigol está jogando. Por quê? Porque ele começa a elogiar muito a torcida do Corinthians nessa entrevista e ele deixa muito aberto a possibilidade de ele ir para o Corinthians. E por que eu falo que é um jogo duplo? Porque, notadamente, o Corinthians não tem condições de manter um time competitivo como o Flamengo tem. O Corinthians vai brigar ali no meio de tabela no ano que vem. É um clube grande, mas que não está estruturado, deve muito, muito mesmo. É um clube que não vem conseguindo honrar seus compromissos. Por exemplo, tem jogadores aí que ele não está nem sendo ameaçado, esses times, de irem à FIFA recorrer para que o Corinthians os pague. Então, o Corinthians é um time muito endividado, é um time muito complicado do ponto de vista financeiro. E não tem nenhum ativo que ele possa negociar para ter o Gabigol. Né? E principalmente também não tem como montar um time competitivo, porque você imagina, se ele investir os seus escassos recursos no Gabigol, ele vai montar que time? Um outro ponto que o Corinthians também ele não tem como fazer a compra do Gabigol. Lembrando que o Gabigol ele tem um contrato de 1 ano com o Flamengo. Então, como é que o Corinthians vai comprar? Como é que o Corinthians vai pagar? Mas o ponto que o Gabigol faz jogo duplo é o seguinte: ele sabe usar a questão da audiência, o seu carisma, esse duplo sentido, quando ele elogia muito o torcedor do Corinthians, para que pressione os dirigentes rubro-negros a contratá-lo, a renovar o contrato. Vamos contextualizar. O Gabigol, até alguns meses atrás, estava muito próximo de renovar o contrato com o Flamengo nos valores que ele estava tentando, que era de seu interesse, né? Aumento de salário, renovar por 5 anos, todas essas coisas que vieram à tona. E aí teve uma reação muito negativa da torcida do Flamengo e dos próprios conselheiros do Flamengo, pela temporada muito abaixo que o Gabigol teve em 2023. Então, como é que um cara com uma temporada muito abaixo vai ter um aumento de salário na sua renovação? E renovação por 5 anos era como se fosse premiar a má temporada do Gabigol. E, obviamente, depois de toda essa repercussão, aquela renovação parou ali, esfriou, né? Ficou congelado. E óbvio que o Flamengo não vai, talvez, oferecer os mesmos valores que o Gabigol estava esperando. E aí o Gabigol, sabendo que está em baixa no Flamengo, principalmente para pressionar a diretoria, que se deixa muitas vezes pressionar por esses jogadores, ele está usando essa repercussão toda do Corinthians para fazer justamente essa pressão e para passar uma mensagem para a torcida de que, olha, se não me querem, tem quem me queira. Mas como eu disse, isso é só um jogo de cena. Será que o Gabigol realmente está considerando ir para um time que vai disputar meio de tabela e que nem na Libertadores está? E não esse ano, no ano de 2025, porque esse ano ele vai ter que ficar no Flamengo. O Flamengo não vai liberá-lo de graça e nem o Corinthians tem dinheiro para comprar. Então o que acontece? O Gabigol fica fazendo esse jogo duplo para pressionar o Flamengo e tentar renovar o contrato em acordo com seus interesses e não necessariamente privilegiar o interesse do clube, mas sim os seus interesses, fica fazendo esse jogo duplo, elogiando a torcida do Corinthians, deixando muito em aberto uma eventual ida para o Corinthians. Só que eu creio que o Gabigol, ao fazer isso, ele está realmente. Tem um termo que a gente usa que é cutucando a onça com vara curta.
ele está se indispondo e muito com a torcida do Flamengo. A repercussão que eu tive de torcedores do Flamengo e a minha própria, depois dessa entrevista, foi muito negativa. Você quer se indispor com uma torcida, é você pegar e falar bem da torcida rival. É como se você estivesse falando mal da sua torcida. Como é que o cara que é jogador do Flamengo fica falando bem da torcida do Corinthians, elogiando, enaltecendo? Isso aí, cara, sabe, isso aí é muito complicado. É como eu falei, cutucar a onça com vara curta. Certamente, a repercussão na torcida do Flamengo vai ser muito negativa. E o Gabigol, ele tem que estar preparado para isso, porque ele está fazendo esse jogo duplo, mas ele está com muito risco de se queimar. E caso ele se queime, a torcida realmente pegue birra e não queira que ele renove, ou não aceite essa pressão, e o Flamengo bata o pé firme, que para mim tem que bater, e não aceite renovar nos valores que ele quer, aí ele vai ter que pagar para ver. Será que paga? Bom, não esqueça de se inscrever no canal Flamenguista do Norte. É muito importante que se inscreva, deixa aqui seu like para que o YouTube distribua esse vídeo para mais pessoas. Comente aqui o que você achou do conteúdo, concorda ou não concorda, mas interaja, compartilhe esse vídeo e até a próxima.